Uma ameaça extraterrestre. Uma organização ultra-secreta. Um governo dentro de um governo. Os Estados Unidos fizeram contato com alienígenas? Especialistas acreditam que sim, e uma organização confidencial é quem toma as decisões. Ela opera nas sombras, deixando até o mais alto nível do governo no escuro a respeito de suas ações e exige o máximo sigilo. Disse que ela controla toda a informação ufológica, mas esta poderosa organização é uma ameaça ainda maior para o futuro da humanidade. Hoje revelaremos a mais secreta organização que o mundo já conheceu. Prepare-se para a história da Majestic 12. Em Alienígenas. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas, detalhando cada encontro com extraterrestres, agora vêm a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre estes documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. Solway Firth, Reino Unido, 23 de maio de 1964. Em um passeio de família, Jim Templeton inocentemente tira uma série de 3 fotos de sua filha. Ele mesmo revela as fotografias. A primeira não mostra nada fora do comum. Mas na segunda imagem, uma figura estranha é visível ao fundo, vestindo o que parece ser um capacete branco e um traje espacial. Logo depois, Jim Templeton recebe a visita ameaçadora de 2 homens vestidos de maneira idêntica, com ternos pretos. Os 2 homens levaram o Jim até o local e claramente queriam convencê-lo da sua versão dos eventos. O Jim Templeton não colaborou. Os homens ficaram nervosos e abandonaram o Jim no local. Algumas pessoas fizeram um paralelo entre esses 2 homens e relato dos chamados Homens de Preto. Descrições de tipos similares de homens intimidantes são lendárias, mas ninguém sabe quem eles são ou a qual organização pertencem. Será que os Homens de Preto fazem parte da infame Majestic 12? A resposta pode estar guardada nas consequências de 2 dos mais notórios incidentes ufológicos da história americana. Arquivo Confidencial. A Batalha de Los Angeles. 24 de fevereiro de 1942. A Marinha Americana está em alerta total, monitorando a costa do Pacífico em busca de atividade militar japonesa. Pouco depois das 3 horas da manhã, as sirenes começam a tocar. Um objeto voador não identificado é detectado movendo-se de maneira estável pelo céu de Santa Mônica em direção à costa. Baterias de artilharia ganham o céu. Apesar do disparo de 12 a 14 mil tiros na aeronave, incluindo alguns que acertam em cheio, o OVNI não cai. O relatório oficial emitido pelo secretário da Marinha, Frank Knox, chama o episódio de alarme falso. Mas fotos do objeto aparecem nos jornais. O público exige uma explicação e consegue uma. A Marinha afirma ser um balão meteorológico. Uma história muito diferente começa a surgir na cidade de Washington. O secretário de Estado George Marshall resume os fatos ao presidente Roosevelt. A aeronave era mesmo um OVNI e não estava sozinha. Um segundo OVNI foi derrubado e recuperado na costa da Califórnia e é com toda a probabilidade de origem interplanetária. Marshall recomenda que uma unidade de inteligência especial seja criada para investigar o fenômeno. A unidade de fenômenos interplanetários é formada quase imediatamente. E a investigação também revela que os Estados Unidos estão virtualmente indefesos contra um ataque alienígena. Será que os destroços do OVNI abatido podem ser usados para fortalecer a capacidade de defesa? É uma ideia radical. Tentar compreender a tecnologia extraterrestre pode ajudar a combater os alienígenas em uma futura guerra, mas também pode fornecer ao exército americano uma vantagem insuperável contra o mundo todo, garantindo seu status de superpotência dominante. A tecnologia extraterrestre recuperada é supostamente examinada, mas o trabalho progride lentamente até a ocorrência de um dos incidentes ufológicos mais famosos da história americana.
Arquivo confidencial. O incidente de Roswell. Roswell, Novo México, 1947. Os destroços de uma nave alienígena são recuperados pela Unidade de Fenômenos Interplanetários, juntamente com os corpos de 3 extraterrestres e um sobrevivente. O que se segue é familiar. É claro que a primeira versão era que a Força Aérea tinha capturado um disco voador. O nome era até Exército Aéreo na época. Depois desmentiram a versão menos de meio-dia depois, falando que era um balão meteorológico. Mas depois houve umas 20 confissões na beira da morte de pessoas que presenciaram o evento e falaram que não era um balão o que eles viram, eram ETs. A Unidade de Fenômenos Interplanetários isola o local, coleta evidências e remove o extraterrestre sobrevivente. Mas alguns membros acreditam que há cada vez mais evidências para apoiar a teoria de que os alienígenas estão chegando com mais frequência e em número maior. Chegou a hora de agir. Em 24 de setembro de 1947, o presidente Truman supostamente assina uma ordem para criar a organização mais secreta da história americana, a Majestic 12. A seguir, quem são os membros da Majestic 12? E quem realmente está no controle? Especialistas acreditam que 2 famosos incidentes extraterrestres conhecidos como Batalha de Los Angeles e caso Roswell podem ter levado o governo dos Estados Unidos a criar uma organização especial e confidencial para investigar e controlar informações sobre alienígenas. O suposto grupo clandestino de 12 membros é conhecido simplesmente como Majestic 12. Cidade de Washington, 1947. Uma agência de investigação de OVNIs ultra secreta, a Majestic 12, é criada para combater uma ameaça extraterrestre crescente. Mas quem são estes homens? Tinha um general que sentia que seja lá o que os OVNIs fossem, estranhos, sinistros, esquisitos, bizarros, coisas de ficção científica, de algum jeito as pessoas de dentro sabiam exatamente o que eram, pessoas do governo norte-americano. Após o desastre de relações públicas do caso Roswell, era óbvio para muitos membros da Força Aérea que um time de elite escolhido a dedo precisava ser criado para controlar e monitorar os fenômenos ufológicos crescentes 24 horas por dia. O homem supostamente escolhido para supervisionar a Majestic 12 é James Forrestal, secretário de Defesa dos Estados Unidos. Forrestal é o homem dos bastidores, mas quem é o homem de confiança para administrar as operações da Majestic? Um nome chama a atenção de Forrestal: Vannevar Bush. Ele é o primeiro consultor científico do presidente e figura vital por trás do Projeto Manhattan, codinome da primeira bomba atômica do mundo. A prioridade da Majestic 12 é limitar o conhecimento público e a exposição dos OVNIs. Os especialistas acreditam que a primeira operação da Majestic 12, controlada a partir da base da Força Aérea Wright-Patterson, tem o codinome Project Sign, ou Projeto Sinal. Arquivo confidencial. Projeto Sinal. O Projeto Sinal envia agentes a campo para lidar com avistamentos recentes, com o propósito de abafar os fenômenos ufológicos nos Estados Unidos. 24 de junho de 1947. O piloto Kenneth Arnold vê uma série de discos voando em uma formação estranha a uma velocidade incrível perto de Mount Rainier, em Washington. Várias testemunhas confirmam o incidente. A história aparece em publicações americanas e canadenses. A partir deste caso, o termo disco voador é introduzido ao público. A publicação da história de Kenneth Arnold sacode a Majestic 12. Como até mesmo uma informação pequena chega a domínio público? A imprensa é mantida no escuro, mas uma coisa é clara: o problema está aumentando. Apesar de o programa nuclear americano ainda estar em sua infância, ufólogos temem que a nova fronteira energética experimental da humanidade seja parte deste problema. Alguns especialistas especulam que testes atômicos e as bombas detonadas em Hiroshima e Nagasaki atraíram a atenção de outros mundos. É óbvio para muitos da comunidade científica que, se os extraterrestres existem, eles devem usar uma fonte de energia concentrada similar para abastecer suas naves espaciais.
Um dos homens por trás dos testes atômicos do Projeto Manhattan é Vannevar Bush, o mesmo homem que lidera a Majestic 12. Vannevar Bush pede todas as informações do Projeto Sinal. Deste ponto em diante, a posição pública oficial do governo americano é de que extraterrestres não existem. Mas a informação vaza e uma cobertura insidiosa da imprensa divide a Majestic 12 em duas facções distintas. Uma acredita que o público deve ficar ciente dos OVNIs e outra que as provas de vida alienígena nunca devem chegar a público novamente. A seguir, o conhecimento de uma presença alienígena na Terra pode ter levado a um dos eventos mais devastadores da história americana. 1949. A Majestic 12 se encontra em uma encruzilhada. Alguns membros pressionam para que haja algum tipo de revelação pública. E o homem que supervisiona a organização, James Forrestal, sente que é a hora de contar sobre a presença de OVNIs. Mas também existem agentes que não serão impedidos de evitar esta divulgação. Até que ponto os oponentes de Forrestal iriam para manter a verdade abafada? Arquivo Confidencial. A morte de James Forrestal. Cidade de Washington, 9 de março de 1949. O presidente Truman pede que James Forrestal se demita da Secretaria de Defesa. A aposentadoria forçada de Forrestal é resultado de sua opção de divulgar a existência de vida alienígena? Quando sua saúde piora devido ao estresse, ele é internado no Hospital Bethesda. Em 22 de maio de 1949, James Forrestal cai para a morte do 16º andar do hospital. A causa da morte oficial? Suicídio devido à depressão e esgotamento nervoso. Mas quando surgem novas evidências, a suspeita em torno da morte de Forrestal começa a aumentar. Vidro quebrado é encontrado no leito hospitalar de Forrestal, o que sugere uma briga. Alega-se que a letra no bilhete suicida deixado por ele não é de Forrestal. O inquérito militar aberto é confidencial e não pode ser divulgado. Cidade de Washington, 20 de janeiro de 1953. Dwight Eisenhower sucede o presidente Harry Truman. Eisenhower tem um forte histórico militar e é o primeiro presidente a ter ciência da atividade alienígena antes de assumir o cargo. Em 1952, Eisenhower está a bordo do USS Roosevelt durante um exercício de treinamento da OTAN. À 1h30 da manhã, uma bola de luz brilhante aparece acima do navio, planando 30 metros acima da água. Eisenhower e várias outras pessoas assistem ao OVNI por mais de 20 minutos, antes de ele ganhar velocidade e desaparecer no céu noturno. Ao assumir a presidência, Eisenhower se aprofunda sobre os rumores de fenômenos inexplicáveis. Ele toma conhecimento da Majestic 12 e exige saber a extensão da ameaça alienígena. Mas a Majestic 12 rejeita a ideia de permitir alguém, incluindo o presidente, em seu círculo. O presidente responde enviando uma equipe para confrontar a Majestic 12 em seu nome. Uma testemunha anônima destes eventos participou recentemente de uma audiência pública na cidade de Washington sobre fenômenos ufológicos e o governo. Ele queria descobrir alguma coisa ou tudo sobre os alienígenas que a Majestic 12 deveria ter encontrado, mas nunca reportou, nunca mandou relatórios para ele. Então ele falou: Eu quero que vocês vão até lá e passem uma mensagem pessoal para eles. Eu quero que falem para eles que quem quer que esteja no comando vá até a cidade de Washington e se reporte a mim. Se isso não acontecer, eu vou pegar o 1º Exército do Colorado e vamos chegar lá tomando toda a base. Eu não me importo com o material secreto que vocês têm. Nós vamos acabar com tudo. Supostamente, a Majestic 12 recua e a equipe ganha acesso às informações mais bem guardadas da organização. Eles tinham discos voadores diferentes. O primeiro de todos e
nave de Roswell. Mas o maior choque veio das profundezas da base. E o coronel falou: o que está acontecendo aqui é uma entrevista a um extraterrestre Grey. Voltando a Washington, a equipe relata tudo ao presidente. Ele perguntou o que estava acontecendo. Nós contamos sobre o extraterrestre e ele ficou muito chocado. Ele pareceu preocupado pela primeira vez. O presidente enviou uma mensagem a Majestic 12, mas nosso agente de campo anônimo também recebeu uma mensagem. 2 caras de terno preto chegaram num carro Lincoln preto e vieram me procurar. Eles me falaram que seria melhor se eu não publicasse nada nem falasse sobre essas coisas. Se a Majestic 12 era poderosa o bastante para omitir fatos do próprio governo que a controlava, que outros segredos ela estava guardando? Apesar de os detalhes de contatos extraterrestres serem ocultados do presidente, o sucessor de Eisenhower, John Kennedy, tem planos ambiciosos para a expansão espacial. 2 anos depois de assumir o cargo, em 1961, o presidente Kennedy inicia uma negociação com o presidente da União Soviética, Nikita Khrushchev. Eles fazem um acordo para que a NASA e a Agência Espacial Soviética cooperem em missões conjuntas à Lua e compartilhem qualquer informação sobre OVNIs. Ainda assim, a Majestic 12 se recusa a divulgar qualquer atividade ufológica. Ciente da resistência interna, em 12 de novembro de 1963, o presidente Kennedy supostamente dá uma ordem final à Majestic 12, exigindo que ela divulgue toda a informação sobre extraterrestres. Mas 10 dias depois que o acordo com os soviéticos é assinado, John Kennedy é morto. A Majestic 12 teria participado do assassinato de Kennedy para evitar que ele tivesse acesso a informações sobre vida extraterrestre? O mundo pode nunca saber. A Majestic 12 ainda opera? Se for o caso, talvez uma força ainda mais obscura esteja controlando suas ações. Alguns especialistas acreditam que alienígenas podem ter se infiltrado na Majestic 12 com o objetivo de suprimir o conhecimento sobre sua espécie. Mas com qual propósito? Eu acredito que, se existe algum plano para dominar o mundo, ele é feito de dentro para fora. E se o recurso que eles querem é a vida do planeta, é claro que eles não vão matar essa vida. Eles podem até tentar criar, controlar, coletar, fazer o que quiserem com ela. Quem realmente controla a nação mais poderosa da Terra? Líderes eleitos democraticamente ou uma organização sombria dentro do governo? Se os Estados Unidos e possivelmente o mundo estiverem sob controle alienígena, o que pode ser feito?